Olá, bem-vindos ao quadro Assunto É do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo em mais um Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, no programa O Assunto É. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, uma obra contemporânea que já nasce clássica. Eu sou Elissa, professora de literatura do Colégio Agostiniano, e hoje nós vamos conversar com a Valéria, ex-aluna do Colégio Agostiniano, e eu gostaria que, antes de mais nada, você, Valéria, apresente-se, fale um pouquinho para nós sobre você, sobre sua carreira, sobre a sua vida pessoal, profissional e intelectual. Olá, Elissa. É um prazer estar aqui, é um prazer estar contribuindo para o Agoscast, né? Especialmente enquanto ex-aluna. Eu sou graduanda em Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás, estou no 8º período, né? Já estou finalizando a minha graduação. Eu sou estagiária da Assembleia Legislativa de Goiás e atuo no Projeto Politizar, que é um projeto de política voltado para jovens. E nesse projeto eu tive a oportunidade de trabalhar com direitos humanos e mais especificamente comunidades indígenas e quilombolas, como a que a gente vai discutir aqui nesse livro. Ou seja, de certa forma, até as questões das relações raciais, étnicas, passam pelo Exatamente. seu trabalho, né? E eu pesquiso no meu TCC questões de gênero e raça a partir do pós-colonialismo. Ai, muito bom. Antes de mais nada, então, Valéria, eu quero agradecer você por sua participação. Eu quero desejar boas-vindas por essa participação nesse assunto, nesse momento, nesse episódio. Eu já queria começar, então, falando um pouco sobre essa obra que vai nortear a nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga a relevância de Torto Arado, que é uma obra que já nasce clássica, né? No momento da publicação já é considerado um grande clássico, tem um grande alcance de venda, de publicação, de debate, de discussão e, sobretudo, nessa data tão simbólica e tão significativa em que esse episódio está indo ao ar. É com muita alegria que eu pude perceber ao longo do último ano, né, o aumento das vendas desse livro. Eu li ele há pouco mais de um ano e meio e foi uma alegria extrema. É um livro que eu não consegui soltar. Eu li ele em pouco mais de 3 dias e do momento em que eu peguei até o momento que eu terminei, eu estava em êxtase completo, porque é uma obra simplesmente brilhante. E é muito importante que as pessoas leiam e debatam sobre essa obra, porque ela quebra com muita coisa do imaginário brasileiro, quebra com muita coisa que o brasileiro em geral não está acostumado a ser confrontado com ou a pensar sobre. Então, eu acho muito importante, né, que a obra traga elementos da realidade brasileira acerca das comunidades quilombolas, das relações raciais. Inclusive, eu acho que é um livro muito emblemático no sentido de quebrar com a visão extremamente paternalista da história brasileira sobre a escravidão, sobre a resistência negra, né? No sentido de que no livro a gente consegue ver essa articulação política entre pessoas negras camponesas. Que muita gente acha, o próprio autor já falou no Roda Viva que ele participou, que as pessoas acreditam que as pessoas camponesas, né, os negros camponeses, quilombolas, não têm capacidade intelectual de articulação política. Isso não é verdade. É possível sim que eles se articulem, que eles resistam. Então é muito interessante ver isso e ele traz de uma forma muito peculiar, né? Através, inclusive, da mulher enquanto narradora, que é uma coisa que a gente também não está acostumado a ver no cânone brasileiro literário. Então, acredito que seja uma obra importante para as pessoas pensarem também sobre o quilombismo, né? O aquilombar enquanto forma de resistência para a comunidade negra também. Então, é uma obra muito importante nesse sentido. Para quem ainda não leu a obra, a gente não pretende dar muitos detalhes do enredo, mas basicamente a sinopse é uma narrativa que se passa numa região bem interior, né? Bem isolada, uma região rural da Chapada Diamantina, na Bahia, chamada Água Funda. É uma narrativa que fala sobre a vida de trabalhadores rurais
que vivem numa situação análoga à escravidão, né? Eles não têm direito, por exemplo, de construir patrimônio, de ter sua própria propriedade, né? De ter sua própria memória cultivada. Boa parte desses trabalhadores é negra, e essa obra é narrada por três figuras femininas, né? As primeiras Exato. são as irmãs Bibiane e Belonísia, que são as grandes protagonistas da obra, são mulheres negras, são mulheres que enfrentam esse estado de coisas, sobretudo pela questão narrativa, né? Como você colocou, que é um grande ponto de virada dentro da história da literatura, porque a gente sempre tem marcado nos clássicos, no cânone, a autoria masculina branca, o narrador homem, né, dando o seu ponto de vista, trazendo a sua perspectiva, e nessa narrativa nós temos três vozes femininas que trazem diferentes perspectivas, todas elas conciliatórias, sobre o mesmo problema, né, que é essa situação em que eles vivem. Então, de fato, é uma obra muito significativa, que no final das contas ela se tornou um resultado de um trabalho de campo do Itamar Vieira Júnior, porque ele é funcionário do INCRA, ele é geógrafo, ele também tem especialidade em estudos relacionados a afro-brasileiro, a múltiplas etnias, né? Então, todo esse conhecimento de pesquisa e de trabalho de campo, ele traz para essa obra, né? Como se fosse um resultado da observação que ele fez, muito honesta e muito solidária da condição dos trabalhadores desse Brasil profundo, né? Que é como ele se refere a essas regiões mais desassistidas pelo poder público brasileiro. Com certeza, e um ponto interessante nisso é o trazer essas comunidades para perto. Elas estão mais perto da gente do que a gente imagina, sabe? E essa questão regional de, é um livro que se passa na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Beleza, mas existem 117 comunidades quilombolas no estado de Goiás. Então, isso a gente tem comunidade quilombola ali em Trindade. Então, essas comunidades estão mais próximas da gente do que a gente imagina. E é muito interessante ver como ele vai traçar tudo isso de uma forma extremamente natural, contemporânea e atemporal. Porque o livro a gente não sabe quando ele se passa. Pode ter se passado nos últimos 10 anos, como pode ter se passado no século passado. De fato, Valéria, e talvez esse seja um dos grandes incômodos que o livro provoca num leitor atento, num leitor e numa leitora que não se contentam com as injustiças, né? Fica indignado, indignada. A obra não tem uma data específica, tem alguns elementos que surgem ali, né? Meio que muito raramente na obra, que dão mais ou menos uma ideia, né? Os carros, modelos de carros, parecem apontar para uma direção temporal. Mas o fato é que realmente, no final das contas, a gente não tem uma data exata, parece que a obra é de hoje, né, de 2020, de 2018, parece que a obra é do século XIX, enfim. Porque a gente conhece muito bem o nosso Brasil também, né? A gente que faz uma leitura mais profunda, a gente percebe que existem certas estruturas que são denunciadas dentro daquele livro que estão no Brasil de hoje. E eu acho que talvez esse seja também um dos fortes motivos de incômodo que a obra nos provoca, por não dar uma data muito específica. Porque a gente se identifica, né? No ano passado mesmo, final do ano passado, final de 2020, a gente teve o caso que veio à mídia, né? Que veio à tona muito chocante, muito gritantemente, que foi o caso daquela mulher, né, da Madalena Gordiano, que foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho numa casa, ela trabalhava numa casa de família, numa situação mesmo análoga à escravidão. A mulher não tinha acesso à rua, ela estava há 38 anos nessa situação. A mulher não tinha itens básicos de higiene, né? Sabonete, escova de dente, ela tinha que escrever bilhetes para os vizinhos jogando debaixo de porta para conseguir o mínimo para a sobrevivência. A mulher não via a cor da rua, não tinha janela no quarto dela. Então, é o que nos choca, e não é algo que está muito distante, como você mesmo diz, né? É algo que está muito próximo da nossa realidade, e se a gente for procurar mesmo na internet denúncias de empresas, de locais que estão sendo investigados por empregar uma situação análoga à escravidão para seus empregados, seus colaboradores e funcionários, a gente vai achar uma lista muito vasta, né? Então, são muitas questões. É a questão dos quilombolas, que simplesmente são destratados, têm a sua legitimidade desrespeitada. É a questão da dignidade, da liberdade, que é o mínimo que a Constituição nos garante, e tudo isso é discutido e pontuado dentro dessa obra. Exatamente, é muito
chocante a gente pensar nessa questão da escravidão moderna, né? De como ela se transformou até chegar no que a gente está enxergando hoje. E a verdade é que a questão das empregadas domésticas é como se a gente estivesse enxergando uma metamorfose do que era as amas, né? O que eram as mulheres que trabalhavam na casa grande, né? Até hoje, muitos desses trabalhos eles pagam um salário mínimo para que elas durmam a semana inteira no trabalho e ainda tenham que ficar no quarto da empregada, não pode comer à mesa, não pode comer a comida que elas fazem para as patroas. E isso é muito duro de enxergar, não podem usar o banheiro. Então, quando a gente busca por essas denúncias, elas são muito sérias e existem uma quantidade perturbadora ainda, sabe? E grande parte, mais de 50% das empregadas domésticas brasileiras são mulheres negras, e são essas mulheres também que são extremamente afetadas durante a pandemia, né? Então a gente vê uma queda na renda, aumento no desemprego, e isso é muito triste, é muito complexo também. Ai, muito bem pontuado, né? A pandemia escancarou tantos problemas, né, que o nosso país tem. E você atua na linha de frente, né? Você trabalha com direitos humanos, você trabalha com comunidades quilombolas, então você tem acesso direto a essas pessoas que durante muito tempo foram negligenciadas dentro do histórico, cultural e político do nosso país. E aí eu queria saber de você, como é ter uma obra literária dessa, fazendo um boom de vendas, né? Um boom editorial, um boom literário, né? Virando um best-seller, era um clássico e best-seller ao mesmo tempo. Como é para você, profissionalmente falando, ter uma obra dessa para poder utilizar como ferramenta, se apropriar dela no seu trabalho, né? Na sua atuação profissional e acadêmica? Então, a gente é muito bom ver uma obra dessa gerando um debate tão importante. E quando a gente estuda a história dos direitos humanos, a gente vê como as obras de ficção, literatura atuaram para que houvesse o nascimento da disciplina de direitos humanos e de todos esses direitos, porque através da literatura as pessoas tinham como conhecer novas realidades e assim ter empatia pelo outro. E eu acredito que o Torturado é uma grande obra com muito potencial empático para a gente se voltar a essas comunidades tradicionais, né? Especificamente a comunidade quilombola, mas existem várias comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas também, né? Então, tem um grande potencial para a gente parar e pensar, beleza, onde essas comunidades estão? Quais são as suas necessidades? Qual é a história, né, dos quilombos brasileiros? E durante a pandemia também, os quilombolas foram muito afetados, sabe? Pela questão da dificuldade do acesso a insumos básicos, né, de limpeza e também a médicos. Aí, são territórios de difícil acesso. Então, caso tivessem alguns casos de Covid, era muito difícil ser tratados, difícil de ter acesso a médico. No ano passado, aqui no estado de Goiás, a gente trabalhou em prol, né, de uma lei que foi aprovada de assistência médica às comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. E isso é extremamente importante, que não só a comunidade em geral, mas a comunidade política se volte para as necessidades das comunidades tradicionais, sabe? E acredito que o Itamar Vieira Júnior fez um papel brilhante em dar luz sobre o que essas comunidades vêm passando de uma forma tão interessante. De fato, Valéria, sua colocação dialoga muito com a perspectiva que eu acredito, né? Eu, como professora de literatura, acredito mesmo que a literatura ela não tem uma finalidade prática imediata, né? Como um aparelho de celular, como um notebook, né? Que são esses objetos que a gente usa, eles parecem que têm uma vida útil, logo eles estragam, param de funcionar, a gente precisa trocar por um mais atualizado, enfim. A literatura não funciona dessa forma, né? Se fosse assim, a gente não estaria lendo obras da antiguidade clássica, a gente não leria obras medievais, né? Elas teriam também prazo de validade. Então, existem obras muito antigas que ainda conversam com a gente. E existem obras que estão surgindo agora que conversam muito com a gente, que colocam o dedo na ferida de uma forma muito violenta e que é incômodo e não tem como a gente correr disso, só se a gente faz vista grossa. E isso é legal, né, de você pontuar a questão da empatia que essa obra proporciona, sobretudo pelos temas que ela traz, né? Torto Arado é uma obra que discute a questão da escravidão,
discute a questão do racismo estrutural, discute a questão do patriarcado, né, da misoginia, do sexismo, discute também o paternalismo, né, que é esse machismo disfarçado de bom moço, né, vou te ajudar, vem aqui que eu te protejo, mas na verdade está tirando a autonomia, né, daquelas vozes silenciadas, daquelas vozes que sempre ficaram negligenciadas ao longo do tempo. E tudo isso vem de uma forma realmente sem eufemismos, né? Vem muito claramente. Existem alguns leitores de Torto Arado que chegam a comparar essa obra a Bacurau, porque tem alguns momentos, algumas passagens sangrentas, né? E tem muito aquilo de Bacurau, né? Do filme Bacurau, para quem já assistiu, essa coisa do Brasil profundo, né? Eles tiram a cidade de Bacurau do GPS por um dia, ninguém dá falta, né? O grande poder público, né? O grande sistema centralizado estabelecido não dá falta porque há mesmo uma negligência em relação ao lugar dessas pessoas, e essa negligência não pode ser negada, né? Quando alguém diz, tá tudo ficando muito chato, né? Não pode falar mais nada, essas discussões já não têm mais relevância, as coisas mudaram, o Brasil está melhor. Não, quando a gente se depara com esse tipo de obra de ficção, interessante isso, né? Que nem é um documentário, né? Nem é acompanhando vidas reais. É uma obra de ficção, a gente consegue enxergar tão claramente, a gente percebe tão claramente como isso é atual, que não tem como isso não passar pela empatia, pela sensibilização, pela humanização ou reumanização e, obviamente, pelo pensamento crítico, né? Exatamente. E eu acredito que quando a gente tentam fugir desse debate falando que as coisas mudaram, na verdade é porque não querem que mude. Porque as coisas não mudaram no Brasil. Tanto é que essa obra ela dialoga tanto com o passado, tanto com o presente. Se ela tivesse sido lançada 100 anos atrás, a gente já está lendo até hoje falando sobre o quão contemporânea ela é. E, sendo que ela foi lançada agora e acredito que ela ainda vai servir para a gente pensar em gerações futuras. E nesse sentido, ela e Bacurau trazem uma relação de um Brasil real, rasgado, que não tem como você olhar e pensar isso aqui não é Brasil. E é um Brasil que mostra até aquilo que a gente não queria ver. E eu acho que é essa a importância dessas duas obras, que elas vão mostrar do jeito que é e do jeito que muitas pessoas tentam maquiar para que não reconheçam que o Brasil realmente é aquilo. Então, ambas também têm uma pegada extremamente pós-colonial, né? De pensar o Sul a partir da perspectiva do Sul, o Brasil a partir do brasileiro, e não de uma perspectiva americana, inglesa, europeia. O Brasil é o que ele é, a mistura que ele é, e a gente vai ter que reconhecer que a gente está lidando com machismo desde sempre, com racismo desde sempre. Então, vamos debater isso para que no futuro a gente possa crescer a partir desse debate de agora. Às vezes o nosso ouvinte pode estar acompanhando e não ter uma dimensão, às vezes, um pouco mais concreta e profunda desses debates, dessa perspectiva pós-colonial, que é onde a obra É Torto verdade. Arado se insere. A gente pode comentar um pouquinho sobre isso também, né, Valéria? Descentralizar o pensamento, né? Descolonizar o pensamento. Vamos falar um pouquinho sobre o pós-colonial, até para a gente poder. Aquilo que você Claro. mencionou no início, né, de narradoras mulheres negras, já é uma perspectiva pós-colonial, né? E aí, o que que a gente Sim. pode falar É, mais? quando a gente pensa em pós-colonialismo, a gente está pensando de um movimento que partiu após o colonialismo. Tudo que vem depois do colonialismo, depois do início dele, é pós-colonial. E a gente lida com todas as cicatrizes, todas as feridas, e a gente tenta pensar, né, o Brasil a partir do Brasil, a Argentina a partir da Argentina, a Índia a partir da Índia. E não pegar tudo que é escrito pelos autores brancos, europeus ou americanos e utilizar enquanto teoria, enquanto lupa para pensar o Brasil. Não, a gente pode produzir uma teoria brasileira para pensar o Brasil. A gente pode produzir uma teoria enquanto mulheres negras, por exemplo, Lélia Gonzalez, eu considero ela enquanto a grande autora pós-colonial. E ela escreve para a gente pensar como nós somos brasileiros, latinos e negros ao mesmo tempo. Então, eu acho isso simplesmente brilhante, é um movimento importante para a gente nos pensarmos a partir de nós mesmos, não em relação ao outro. Digamos que, só para. Eu vou tentar pegar um gancho aqui, e no movimento didático de professora que gosta
mastigar as coisas 50 vezes, digamos que é como se a gente não quisesse mais ter só a carta de Peru Vaz de Caminha para entender o que é o Brasil. Não só Sim, mais a visão portuguesa, colonial, europeia, mas o Brasil agora visto de dentro, o Brasil olhando para o próprio sim. Brasil, né? Como se a gente pudesse voltar lá e perguntar para aqueles indígenas que estavam aqui, qual que é a sua versão da história? Ou se a gente pudesse Isso. sentar com os africanos que vieram, qual que é a sua versão da história? Sabe? É como se fosse isso, que é infelizmente um processo que a gente não pode fazer, porque tudo que a gente tem é a carta do Pero Vaz de Caminha. Mas a gente pode escrever enquanto nós, negros contemporâneos, enquanto indígenas contemporâneos. E pensar em como a gente pode reescrever a partir de agora. Inclusive, na narração de Belonísia, tem um momento que ela problematiza isso, né? A Belonísia é a irmã silenciada e é a que mais tem a dizer, né? Ela é literalmente silenciada e ela é a que mais tem a dizer. E ela diz um negócio importante, num determinado momento ela fala que ela tinha desânimo da escola, porque a professora Dona Lourdes só trazia a história dos vencedores, dos bandeirantes, dos grandes soldados, dos generais, e a história do povo dela, que nunca era contada, né? Ela nunca teve acesso na escola à história do povo dela, a quem ela pertencia, a quem ela se sentia integrada. Então, esse olhar pós-colonial, inclusive, contempla essa perspectiva, né, de vozes que não puderam falar, que foram silenciadas, que se calaram ao longo da história e que agora querem contar a sua versão da história, o que sentiram, né, ao passar por toda essa reviravolta que é a história do nosso país, né? Exatamente. E essa é a importância também de Torturado, né? Em chegar no cânone e falar, olha, a gente pode fazer parte disso. Essa é uma obra de extrema relevância e foi escrita por um autor negro sobre pessoas negras. Exatamente. Inclusive, ele sai do cânone já logo no início, né? Porque, assim, até mais ou menos a década de 80 do século XX, tinha que. Nomeava-se a literatura brasileira aquela produzida basicamente no Sudeste, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, às vezes no Sul. As outras literaturas, né, produzidas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eram chamadas de literaturas regionais. E Exato. o Itamar Vieira Júnior está na Bahia, né? Ele é de Salvador. Então, ele, dentro dessa visão um pouco mais centralizada, ele seria uma literatura regional. Não, hoje é o cara que ganhou dois grandes prêmios, né? Um prêmio brasileiro, o prêmio Jabuti, né, de romance, e o prêmio Oceanos, que é um prêmio lusófono, né, que premia também obras de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Ele já ganhou logo de cara dois grandes prêmios, então é uma obra já que começou a repercutir lá fora primeiro, né? Portugal primeiro começou a bombar essa obra assim, com muito afã, com muito gosto, com muita vontade, para de fato essa obra interessar as editoras brasileiras. E hoje é esse clássico e esse best-seller ao mesmo tempo. Então é muito interessante passar por todas essas reflexões. A gente vai fazer reflexão sobre a questão social, a questão trabalhista, a questão literária e também a questão religiosa, né? Porque é uma obra também que vai marcar a questão da intolerância religiosa no Brasil. O Brasil, um país tão sincrético religiosamente falando, ainda é um país também racista no que diz respeito às manifestações religiosas, não é mesmo? Exatamente. E quando a gente fala de religiões afro-brasileiras, especificamente no Nordeste, a gente vê um hibridismo religioso muito grande. Então, é um elemento aqui do candomblé, do cristianismo e de várias coisas juntos, e que se torna uma crença que as pessoas cultuam. E tá tudo bem. Não tem por que ter todo esse preconceito em relação a isso. É muito triste ver quando sai no jornal que algum terreiro foi apedrejado ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que a tolerância é um dos pontos que precisam prevalecer agora, especialmente no século XXI. Já tem muito tempo de intolerância. A gente precisa olhar para frente enquanto humanidade mesmo. E ele trazer isso em uma obra tão debatida só nos faz ter certeza sobre o quão certeira essa escrita dele foi. Inclusive, é até uma estatística, né, de que as religiões de matriz africana são maiores vítimas de intolerância religiosa. E é interessante você falar desse sincretismo, desse hibridismo, né, porque o jaré, que é a religião da obra, ela é uma mistura de elementos do candomblé com elementos do kardecismo e do catolicismo.
Então, a própria obra traz a própria religião que está na obra, que é uma religião que existe do pessoal do interior da Chapada Diamantina, traz elementos tão diversificados dentro da cultura brasileira. A cultura brasileira é miscigenada, não tem como esperar que a religião não seja também miscigenada, né? Exatamente. A religião, ela vai partir, especialmente as afro-brasileiras, de uma resistência muito grande. Então, muitas vezes, quando eu estava na escola, por exemplo, a gente leu um livro, O Pagador de Promessas, que fala sobre essa questão do sincretismo. Então, se os escravos negros não eram permitidos de cultuar os orixás, então que eles dessem um jeito e cultuassem Santa Bárbara, mas que representava Yansan. Então, isso ficou. Isso é uma marca dessas religiões afro-brasileiras. E é muito bonito também ver como no Brasil, diferentemente de vários outros países que tiveram escravidão, como a religião afro-brasileira surgiu enquanto uma forma de manter as pessoas, a comunidade negra junto, né? Enquanto forma de resistência. Diferentemente de outros que acabou não funcionando desse jeito. E a gente tem essa questão muito brasileira, né? De unir tudo e de uma cultura muito miscigenada, muito híbrida. Tudo que a gente faz é assim, o nosso idioma, o português por si só tem elementos do banto, do tupi-guarani, do português original, então é muito interessante isso. Seria até uma sandice, né, negar tudo isso. E eu queria agora saber de você, Valéria. Você não a profissional, a pesquisadora, mas você é a mulher negra, a mulher que carrega em si uma ancestralidade, reconhece essa ancestralidade, sabe que lugar ocupa nesse país, né? Conhece a história do seu país. Como foi a sua experiência de leitura com essa obra, né? Como você a recebeu? Como essa obra tocou você? Essa obra me tocou de uma forma muito profunda, especialmente por ela ter sido escrita por um autor negro, ser narrada por mulheres negras e trazer a gente de uma forma completamente diferente de todas as outras leituras. Nós somos o sujeito dessa obra, nós somos o centro dessa obra, e ela não é uma obra, não é um livro que gira em torno de coisas ruins. Não é um livro que, apesar de tratar de machismo, de racismo, ela não fala da violência. A violência não é o centro. Entendeu? É o dia a dia, é o convívio, é toda a grandiosidade da existência da vida que é o centro. Entendeu? Todas essas questões são elementos que perpassam a nossa vida enquanto pessoas negras, mas não é a centralidade. Racismo não é a centralidade na minha vivência enquanto mulher negra. E essa é uma obra importante nesse sentido, para mostrar que a gente é mais, sabe? Para mostrar que nós temos mais a dizer. Então, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que ainda não leram Torto Arado, você recomenda? Eu recomendo muito que vocês leiam. Eu não sou a Valéria de antes de ler Torturado, sabe? Eu acho que é um livro que me virou de cabeça para baixo em um sentido extremamente positivo e eu recomendei para todas as pessoas que eu conheci. É o meu livro favorito e eu acho que é uma obra que merece tudo que está sendo dito sobre ela, todos os prêmios e muito mais. Quando alguém me pergunta assim, Elissa, você leu Torto Arado? Eu li. É tudo isso mesmo que estão falando? Eu respondo, é tudo isso e muito mais, muito mais. Parece que todas as palavras que tem no meu vocabulário não são suficientes ainda para dizer dessa obra, né? Não é à toa que afirmam por aí, né? Já nasceu um clássico. É Exatamente. recomendadíssima, né, Valéria? Recomendadíssima. A experiência nossa é não só de representatividade, né? Mas é uma obra também que traz elementos históricos, geográficos, existenciais, literários, políticos, né, dando voz àqueles que até então sequer podiam ter consciência da própria existência, né? Então, de fato, é para sair do clichê, né, de sempre marcar na agenda, hoje é dia tal, né? Hoje é o dia da abolição da escravidão, hoje é o dia do trabalho, hoje é o dia do descobrimento, entre aspas, do Brasil. Não, hoje é dia de ler Torto Arado, hoje é dia de pensar sobre Torto Arado, hoje é dia de pensar sobre como essas grandes obras da literatura contemporânea
estão trazendo questões mal resolvidas e magoadas do nosso país, da história do nosso país, né? Sim, com certeza. E é que nem você falou, essa é uma obra que representa e que pode ser lida em diversos momentos, que ela vai captar cada um deles, a essência de cada um deles muito bem. E eu espero que daqui a vários anos a gente possa falar que a gente estava lá quando essa obra foi escrita, lemos logo no início, que é muito bonito ver que ela continua sendo lida e continua sendo debatida. E eu espero que no futuro, inclusive, se torne um dos clássicos a serem lidos no ensino médio pelos nossos jovens. Eu também espero, né? Espero, inclusive, aproveitar dessa oportunidade. É uma obra que eu ainda não estou trabalhando no ensino médio, mas é uma obra que eu sugeri ao grande profissional, o coordenador do ensino médio do Colégio Agostiniano, é o professor Tiago, e ele recebeu muito bem a sugestão da obra, ficou muito empolgado com a obra, né? Porque são questões que realmente não tem como, não passam mais despercebidas por nós, né? E toda pessoa que está atenta à sociedade, à humanidade, se interessa por essas discussões e por esses debates. Sim, com certeza. Bem, gente, obrigada pela audiência, obrigada por ouvir até o fim. Eu encerro aqui minha participação e continuo recomendando. Acompanhe o nosso podcast, o podcast do Agostiniano, Agoscast. Acompanhe também os episódios do Assunto É. Se você ainda não ouviu os anteriores, ouça os anteriores, siga-nos, inscreva-se no nosso canal no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Obrigada, Valéria. Obrigada aos ouvintes e às ouvintes. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo debate extremamente importante que vocês trouxeram nesse podcast e sugerir que vocês continuem escutando o Agoscast, porque está trazendo temas importantíssimos. É isso, gente. Até a próxima. Um abraço a todos. Até!